Vamos ao argumento do complexo. Como é que a gente representa o argumento do complexo? Por esta forma, e este argumento nada mais é do que um ângulo, que agora a gente vai chamar de θ. Antes era alfa no real, agora o θ é no imaginário. A partir de um número complexo, a gente tem as coordenadas A e B, a gente localiza essas coordenadas no plano cartesiano, une e nós encontramos o ponto afixo P que a gente viu na explicação anterior. Do ponto O até o P, nós temos o módulo ou o ρ do complexo, né? O ρ é a representação desse módulo. Aonde está esse ângulo? Este ângulo é sempre em relação, sempre que a gente fizer trigonometria, é do eixo X para o segmento, em sentido anti-horário. Então, aqui está o ângulo θ, ok? Aí a gente vai fazer as relações trigonométricas em relação ao ângulo θ. Aqui está o ângulo θ. Vamos lembrar os nomes. Maior é a hipotenusa. Hipotenusa. Aí nós temos o cateto e o outro cateto, certo? Se nós temos o ângulo, nós temos o cateto oposto, porque está contrário, o cateto adjacente, porque está junto. E aí a gente tem o quê? De acordo com o nosso número complexo, este cateto vale B e este vale A. Então, aqui nós temos o A, aqui temos o B. E a hipotenusa é o ρ. Então, nós vamos fazer o quê? Lembra da frase que a gente tem? Corri, caí, bebi coca. Certo? Oposto hipotenusa, adjacente hipotenusa, oposto adjacente. Cateto oposto aqui é B, hipotenusa é ρ. Adjacente é A, oposto, a hipotenusa, e aqui oposto pelo adjacente. Muito bem. Lembra dessa tabelinha? Os ângulos de 30, 45 e 60, e nós temos uma musiquinha para montar. Vamos lá, musiquinha. 1, 2, 3, 3, 2, 1, todo sobre 2. Não esqueça da raiz no 2 e no 3. A tangente é diferente, veja como é. Raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3. Muito bem. Nós vamos usar isso direto, sempre tem que lembrar disso daí, conforme eu já disse para vocês. Para fazer o exercício de complexo do argumento, a gente vai sempre trabalhar seno e cosseno, tá bom? Então, aqui eu fiz um exemplo para vocês, para a gente ver como que aplica isso tudo. Vamos calcular o argumento θ do número complexo 2 mais 2i. Lembrando que o A é 2 e o B é 2. A e B. Aqui, então, nós vamos fazer o seno e o cosseno do ângulo θ, que a gente viu lá em cima, que é B sobre ρ, A sobre ρ. Então, aqui, B sobre ρ, A sobre ρ. B vale 2. E o ρ? O ρ eu não tenho, mas eu já sei para calcular o ρ. O ρ é o módulo do z, que é a raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado. Como os dois são iguais, eu vou pôr direto aqui e já vou calcular. 2 ao quadrado, 4. 2 ao quadrado, 4. 4 mais 4, 8, certo? Para tirar da raiz, não é perfeita, então eu fatoro para tirar o máximo que eu puder da raiz. 8 por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Vou juntar isso, mas de acordo com o índice da raiz. Então, é 2 ao quadrado vezes 2, para ficar no mesmo índice. Por quê? Se eu tenho o mesmo índice da raiz, eu posso tirar da raiz. E o que não tem, fica. Então, o módulo de, ou ρ, né? O que é o módulo de z vai ser 2 raiz de 2. Tudo bem? O ρ eu calculei, coloco aqui. O A vale 2, o ρ já calculei, é 2 raiz de 2. Muito bem, então eu vou resolver isso aqui. Estão vendo que deu a mesma relação, né? Este eu divido por esse, dá 1 sobre raiz de 2. Aqui eu divido, também vai dar, mas eu não vou nem fazer agora. Vamos terminar de cima. Pode raiz 1 de baixo? Não pode, então eu racionalizo, ou seja, eu multiplico pelo próprio valor da raiz. Por quê? Quando eu multiplico pelo próprio valor da raiz, vai dar um número que sai da raiz.
é um número ao quadrado que sai da raiz, então dá 2. Então, sempre que eu multiplicar por ele mesmo, fica só o número fora. E aqui 1 vezes raiz de 2, raiz de 2. Se isso é igual a isso, eu não vou ter que desenvolver isso, eu já ponho a resposta. Pronto. Eu descobri que o seno desse ângulo é raiz de 2 sobre 2. E o cosseno também é raiz de 2 sobre 2. E na tabela, que ângulo que tem raiz de 2 sobre 2? Qual é este ângulo? Tá aqui, ó. Seno raiz de 2 sobre 2, cosseno raiz de 2 sobre 2, que é 45 graus. Então, isso é 45 graus. Nós vamos pôr a solução, que o meu θ vale 45 graus. Acabou, essa é a resposta, ok? Bom trabalho.